Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 do livro de Juízes. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, como de praxe, como de costume, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para muitas outras pessoas também, tá bom? Então, curte, comenta e compartilha logo no começo do vídeo em nome de Jesus, tá? Também quero aproveitar aqui para te desejar uma semana abençoada e um mês abençoado, né? Hoje é dia 1º, que você tenha um mês abençoado na presença de Deus, que o mês de julho seja para você um mês com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade para você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos lá, gente. Juízes capítulo 4, tem 24 versículos. Nós vamos estudar aqui, ler na versão NVI, tá bom? Nova versão internacional. O texto já começa dizendo assim, ó. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Ou seja, morreu o juiz, né? Aquele líder temporário, conforme eu já expliquei nos capítulos anteriores. E mais uma vez o povo de Deus fez aquilo que Deus reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Haroset-Hagoim. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então aqui, só fazendo um parênteses, são 20 anos de opressão. Débora, surge aqui uma mulher, uma profetisa, a mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas questões. Débora então mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá até o monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo eu irei, mas se você não for eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora foi também com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Haroset-Hagoim, no rio Quizon, e Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haroset-Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada e não sobrou nenhum homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Zazor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estando com sede, ele disse: por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele estava exausto e dormiu um sono profundo. E cravou-lhe uma estaca na têmpora até penetrar o chão. Na têmpora seria o lado da cabeça, acima da orelha, ok? Assim do lado, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou a
à procura de Sísera, e Jael saiu ao encontro e disse: venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ele caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Bom, essa aqui foi a leitura do texto na íntegra. Agora vamos entender literalmente o que esse texto está comunicando conosco, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos aqui é lembrar que no capítulo anterior nós conhecemos os 3 primeiros juízes aqui do livro de Juízes. Foram eles Otoniel, Eude e Sangar. O capítulo 3 ele fica ali evidente, né? Os ciclos do pecado, da opressão, do arrependimento e da libertação do povo. Então nós vimos ali os feitos desses primeiros 3 juízes. Nós vamos fazer uma revisão bem rapidinho antes de entrarmos aqui no estudo do capítulo 4, tá? Primeiro deles foi Otoniel, né? Os israelitas clamam ao Senhor, que levanta Otoniel como juiz. Otoniel, ele libertou Israel e houve paz em Israel durante 40 anos até que ele morreu. Aí ele morre, os israelitas voltam a pecar. Lembra que o livro de Juízes é um livro de um ciclo de padrão repetitivo? Então esse Otoniel, o primeiro juiz, ele morre, os israelitas voltam a pecar e Deus os entrega a Eglon. Eglon era o rei de Moabe, que dominou ali o povo por 18 anos. Os israelitas novamente clamam a Deus. Deus levanta agora Eude, um benjamita canhoto. Eude vai e mata Eglon e lidera a Israel uma vitória, né, sobre os moabitas, trazendo paz por 80 anos, tá? Aí nós vimos também o ato heróico de Sangar. Foi o único versículo ali, o último versículo do capítulo anterior, que diz que o capítulo termina, né, com Sangar ali, mencionando que ele matou 600 homens com uma guilhada de boi. Lembra o que é uma guilhada? É uma ferramenta de madeira com uma ponta de ferro, uma espécie de lança ali na ponta do ferro, que era justamente para espetar o boi para que ele andasse mais rápido. Então ele, com uma guilhada de boi, ele enfrenta e mata 600 filisteus, salvando o povo da opressão do inimigo mais uma vez. Então, em resumo, aqui o capítulo 3 vai nos mostrar, né, nos mostrou, né, que Deus, ele ouviu o clamor do povo de Israel, levantou os libertadores, apesar da repetida idolatria e desobediência do povo. Agora aqui no capítulo 4, né, de Juízes, narra a história de Débora, né, a única juíza mencionada na Bíblia, e como ela, junto com Baraque, um líder de batalha, né, lidera Israel contra o povo opressor ali, o povo cananeu, um povo forte, que tinha carros de ferro, era um povo que tinha armas militares e tudo mais. Então, assim como o livro de Juízes, ele se desenrola, né, no ciclo desse padrão repetitivo negativo, os israelitas, eles voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí, como resultado, todos eles são entregues na mão de Jabim, que era o rei cananita, né, que reinava em Hazor. O seu comandante militar, Sísera, possui 900 carros de ferro e oprime os israelitas por 20 anos. Ou seja, mais uma vez o povo cai na desobediência e Deus permite que eles caiam na mão do inimigo e fiquem 20 anos nesse estado. Então Débora, aqui citada como uma profetisa e também juíza de Israel, ela senta-se debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, né? E os israelitas vem a ela ali para resolver as suas disputas, ok? Então Débora, ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, né, lá de Quedes, em Naftali, e o instrui a levar 10.000 homens para essa batalha no Monte Tabor. E ela diz que o Senhor entregaria Sísera em suas mãos. Agora, Baraque, ele diz o seguinte: eu vou, mas se você for comigo. Então ele disse o seguinte, ó, eu vou, mas você tem que ir comigo, tá bom? Débora concorda, mas profetiza que a honra da vitória não será de Baraque, pois o Senhor iria entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque, ele convoca os homens de Zebulon, de Naftali, e marcha com eles até o Monte Tabor. Sísera reúne seus carros, as suas tropas, seus carros aqui de ferro e tudo mais, e durante a batalha o Senhor causa pânico nas tropas de Sísera, e Baraque e seus homens então derrotam todo o exército cananeu. Aí Sísera, ele consegue fugir, ele foge a pé em busca de refúgio, vai parar na tenda de Jael, a esposa de Éber, o queneu, conforme a Bíblia menciona. Jael acolhe Sísera, dá a ele um copo de leite e esconde ele debaixo de um cobertor. Quando ele dorme, Jael pega uma estaca, né,
né, de tenda e crava na cabeça de Sísera e acaba matando ele. Então imagina, um martelo e uma estaca, e ela dá uma martelada na cabeça do líder do exército cananeu, Sísera, né? Baraque chega à tenda de Jael perguntando, e logo ela mostra o corpo de Sísera. Israel continua a crescer ainda mais forte contra Jabim, até que finalmente destruiu todo o reino cananeu. Juízes 4 então vai destacar o papel vital de Débora e Jael. Olha só, duas mulheres na libertação de Israel da opressão cananeia, demonstrando como Deus, né, usa pessoas inesperadas para cumprir os seus propósitos. É muito interessante aqui, porque Débora chama Baraque, um líder de batalha, um líder militar, e diz para ele, Deus vai entregar os cananeus na tua mão. E ele diz o seguinte, eu só vou se você for, né? Algo muito importante aqui, eu preciso salientar nesse texto, que é a postura de Baraque. Essa postura de Baraque sempre foi questionada por muitos, né? Olha só que interessante, eu sempre ouvi ministrações, né, falando de Baraque, que ele era um medroso, que ficou debaixo da saia de Débora, aquela coisa toda, né? Eu literalmente não vejo dessa maneira, até mesmo porque Baraque foi citado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, conhecida como a galeria dos heróis da fé. Não é possível que um herói da fé seja um homem medroso que ficou debaixo da saia de uma profetisa, de uma juíza, tá bom? Então ele é lembrado pela sua fé em Hebreus 11:32, em seguir, olha só que interessante, a sua chamada, ou a chamada de Deus através de Débora, apesar da sua relutância inicial. Débora já tinha dado a Baraque poder e autoridade para lutar aquela batalha, porém ele questionou, se você não for, eu não vou. E por que ele pede que ela esteja presente? Vamos estudar isso aqui, porque isso é o que mais me chama a atenção nesse texto, tá? Por que ele queria tanto que Débora estivesse com ele? Primeiro, porque Débora era reconhecida como uma profetisa e juíza em Israel. Ou seja, a presença dela representava a presença, o favor e as bênçãos de Deus sobre a vida do povo. Baraque, ele pode ter sentido que ao ter Débora ao seu lado, ele estaria seguro de que a orientação divina e o favor de Deus estaria com eles na batalha. Tá bom? Então ele tinha a convicção de que Débora era nada mais, nada menos do que um ponto de contato de Deus com o povo. E ele reconhece essa autoridade e poder sobre a vida de Débora. Por isso ele faz questão, né, em ter Débora junto com eles na batalha. Segunda coisa, tá bom? Que ele queria muito que Débora estivesse presente, porque como juíza, Débora tinha uma posição de autoridade. É isso mesmo, autoridade e muita influência sobre o povo. A presença dela ia inspirar ali o pessoal na batalha, né? Ia trazer mais confiança, uma confiança moral entre as tropas israelitas, incentivando o povo a lutar ainda com mais determinação. Então, na verdade, Baraque, primeiro, reconhece o poder e a autoridade dela. Segundo, ele sabe que ela exerce uma influência muito forte. O povo, quando tinha uma questão, ia atrás de Débora. Então, a presença de Débora na batalha era fundamental. E o terceiro motivo que Baraque queria tanto que Débora tivesse presente na batalha porque ele precisava de um apoio moral e espiritual dela na hora da batalha. Imagina, se esse povo começa a perder a batalha, né? Tava ali a mulher que era o ponto de contato com Deus. Então ele ia buscar, né? Ora por nós, intercede. E foi o que ela fez, o papel de intercessora. Para quê? Para fortalecer a sua própria fé, a sua própria coragem e a fé e a coragem de todo um exército, né? A Bíblia diz 10.000 homens. Então a presença dela pode servir como um lembrete constante de que a missão tinha um respaldo divino. Olha só que interessante, gente. Em resumo, tudo até aqui, Baraque, ele queria que Débora fosse com ela, primeiro, para garantir a presença de Deus no meio deles. Segundo, porque ela era a representação de uma liderança espiritual. Ela era literalmente a liderança espiritual, uma mulher escolhida por Deus para conduzir o povo, né? Uma juíza, uma líder temporária para conduzir o povo. Ela tinha autoridade, né? E a motivação necessária também para liderar Israel na vitória contra os cananeus. Ou seja, em outras palavras, né? Eles se sentiriam muito mais seguros ao lado da sua líder, né? Do líder espiritual. Eles estariam respaldados por Deus porque o líder espiritual deles estaria ali do lado deles ajudando naquela batalha. Outra coisa que a gente precisa enfatizar aqui também nesse capítulo é o feito de duas mulheres, Débora e Jael. Débora e Jael, que foram mulheres fortes e muito corajosas. Elas dão aqui início ao ministério de mulheres na história bíblica. Olha só, nos tempos de Jesus, as mulheres ganham uma conotação ainda mais importante na Bíblia. Então nós temos aqui
ou melhor dizendo, nós podemos aqui observar o início da relevância das mulheres na história bíblica e literalmente aqui o respeito de Baraque pela sua líder espiritual. A presença de Débora representava as bênçãos do Senhor e o favor do Senhor sobre o seu povo. Olha isso aqui, gente. Débora era o ponto de apoio do céu na terra. Era por meio dela que Deus falava com o seu povo. O respeito de Baraque garantiu a ele não somente o título de herói da fé, lá em Hebreus 11:32, mas também vitória na batalha. Então, o líder espiritual é uma autoridade espiritual que garante ao seu povo o quê? Cobertura espiritual. Eu sempre digo isso na nossa igreja, nas minhas ministrações, a importância, né, de se firmar numa igreja, de ter um líder espiritual, uma pessoa que tenha frutos. Como que eu avalio se o meu líder espiritual é um homem de Deus? Pelos frutos que ele tem dado. Como que eu avalio, né? Fruto. Então você precisa avaliar a árvore pelo fruto, se tem fruto, se a igreja tem transformação, se a igreja tem salvação, se tem gente aceitando Jesus. Você vai avaliar o fruto da igreja, o fruto da liderança, como que é a família do meu líder e tudo mais. Por quê? Porque todos nós precisamos estar respaldados espiritualmente. E é muito importante que para quem está iniciando na fé ou para quem quer frequentar uma igreja, precisa ter um líder espiritual para trazer esse respaldo. Então, o líder espiritual é uma autoridade constituída por Deus que garante ao seu povo uma cobertura espiritual. Imagina uma casa sem telhado. A cobertura espiritual, na verdade, é o telhado da casa. Então, toda a casa tem que estar coberta por um líder, né, para que tenha ali, literalmente, essa cobertura no mundo espiritual, tá? O líder espiritual, ele tem a autoridade e o poder de instruir na palavra, de manter o povo conectado com Deus, de puxar a orelha quando é necessário, para que o povo se mantenha nos caminhos do Senhor. E Baraque aqui, ele reconhece que Débora era fundamental para que Deus pudesse dar a vitória na batalha ao povo. Agora, olha só que interessante, respeitar o líder espiritual te aproxima ainda mais das bênçãos do Senhor para a sua vida. Quando você respeita aquele que te lidera, aquele que te conduz espiritualmente, automaticamente isso está te aproximando das bênçãos de Deus para a tua vida. Então aqui em Juízes capítulo 4, nós aprendemos sobre a história da juíza Débora, né, a única mulher mencionada como uma juíza em Israel, de Baraque, né, um líder militar que reconheceu a liderança dessa mulher e não quis ir para uma batalha sem estar coberto espiritualmente. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, né? Tem muita batalha que você acaba lutando sozinho, né, e não vai buscar ajuda no seu líder espiritual, no seu pastor, aquele que te instrui na palavra. Eu sempre digo que é importante você aprender a ouvir as três vozes mais importantes da tua vida. Primeiro, a voz de Deus, acima de todas as coisas, né, a voz de quem te ama, só que nem sempre a voz de quem te ama tem ali o poder da sabedoria para te instruir, né, conforme a orientação divina, e a voz de quem te instrui na palavra, que é o teu pastor, o teu líder espiritual. Então é muito importante que você reconheça, que você esteja debaixo da autoridade, né? Esteja debaixo da unção, esteja coberto espiritualmente pelo líder espiritual, para que você venha ter sucesso na vida, para que as bênçãos de Deus venham alcançar a sua vida. Então, respeitar o seu líder espiritual vai te aproximar das bênçãos de Deus, vai te aproximar da vitória na sua vida. E foi o que aconteceu com Baraque. Ele respeitou a unção de Débora e por isso ele, além de se tornar um herói na fé, conforme diz mais uma vez, até citando aqui para você Hebreus 11:32, ele também venceu uma batalha que aos olhos naturais era uma batalha invencível. E nós vemos aqui também a história de duas mulheres, né? Mulheres fortes e destemidas. Débora, a profetisa, a juíza, né, a juiz sobre Israel, e também de Jael, uma mulher que foi lá e por meio dela Deus deu a vitória ao seu povo. Amém, gente? Glória a Deus! Que capítulo sensacional, falando sobre Débora, Baraque, Jael. Muito bom o estudo de hoje. Agora vamos agitar aqui as redes sociais em nome de Jesus. Primeiro, eu quero que você tire um print dessa tela, tá bom? Poste na sua rede social e me marca para eu repostar tudo em nome de Jesus. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Aqui no nosso canal nós estamos pregando, ensinando a palavra de Deus, e eu creio que isso é de suma importância para o teu crescimento espiritual, físico, emocional e também de muitas outras pessoas que vão ser alcançadas aqui através do nosso canal em nome de Jesus. Então faz isso, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca também para eu repostar em nome de Jesus, tá bom? E amanhã tem mais Evolução Diária 7h40, vamos continuar estudando esse livro maravilhoso aqui que é o livro de Juízes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.